Amigos, quem é filho de crente aqui? Filho de crente. Nasceu num berço evangélico. Quem nasceu aqui? Tem mais alguém? Quem aqui é neto de evangélico, de crente? Tem alguém? Tem alguns. O Nandinho é o quê? Quinta geração? Terceira vez. Porque a gente quer falar de um personagem hoje, irmãos, que ele era neto de crente, ele era filho de crente, mas ele não era crente. Para ficar claro para nós que cada um de nós precisa de uma mudança real e genuína, uma experiência real com o Senhor. Ninguém está imune a isso. Não é porque eu nasci num berço evangélico, não é porque meus avós eram, meus pais são tementes a Deus, não é porque há uma atmosfera dos céus na minha casa, minha mãe é uma mulher de oração, minha avó era uma mulher de oração, que isso me faz um homem temente a Deus, um crente. Muito pelo contrário. Às vezes a gente tem sérios problemas pelo fato de achar que eu não tenho a necessidade de provar de algo que a pessoa que está no mundo, que nunca teve uma experiência com o meio evangélico, ela precisa ter. Então a gente quer falar sobre a vida de Jacó, continuando a série de mensagens do poder transformador da fé. E hoje a gente quer falar sobre o poder transformador da fé para mudar. Todos aqui creem que a fé pode mudar circunstâncias na sua vida? Você crê assim? Porque quando eu falo eu creio que a fé pode mudar algo na minha vida, Deus ouve isso da nossa boca e Ele entende o quê? Que você está dando passos para isso. Quando eu digo que a fé é capaz de mudar o meu marido incrédulo, então Deus olha para a atitude dessa mulher. Ela é uma mulher que busca a Deus, que ora, que provavelmente ela consagra as coisas do marido dela a Deus. É uma mulher que tem compartilhado para a igreja, para a companheira de jugo, as lutas que ela tem vivido. E daqui a pouco, irmãos, o que vai acontecer na vida dessa mulher? Ela vai ter um marido crente do lado dela, um homem temente a Deus, que talvez ame mais a Deus do que ela. Você crê assim? Porque é assim, irmãos, que acontece. Eu preciso compreender que a fé ela tem poder para mudar circunstâncias na minha vida. Só que eu entendo assim, irmãos, e eu queria ver se vocês concordam comigo. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, por onde você acha que Ele vai começar? Onde vocês acham que Deus começa? Por nós. Se Deus vai fazer algo na minha vida, Ele começa primeiro me transformando, para depois transformar o ambiente ao meu redor. É assim que Deus faz, irmãos. E ai daquele que acha que Deus precisa mudar primeiro a circunstância para depois mudá-lo. Não, Deus muda o seu modo de pensar, Deus muda o seu modo de ver, Deus muda o seu modo de agir. Ele opera em nós o querer e o realizar. E a partir daí há uma mudança total na sua vida. E aí a sua família muda, o seu trabalho muda, a sua saúde muda. Coisas começam a mudar através do poder da fé. Mas a experiência de Jacó é poderosa na Bíblia, porque Jacó é um dos personagens mais citados da Bíblia, irmãos. Poucos personagens da Bíblia são tão citados como Jacó. Porque Jacó foi um homem que cresceu nessa atmosfera, irmãos. Jacó cresceu num ambiente de igreja, num ambiente evangélico. E a Bíblia fala que quando Jacó nasceu, ele nasceu grudado aos pés do seu irmão, querendo tomar a primogenitura do irmão. Por isso deram o nome Jacó, usurpador, aquele que toma o lugar. Esse era Jacó. Jacó, eu me vejo muito na vida de Jacó, irmãos. Eu, quando incrédulo, era exatamente esse homem como Jacó. Era um enganador sendo enganado, é aquele que queria tomar o lugar à força, é aquele que queria que Deus fizesse a todo custo, independente do que eu fizesse, é aquele que não considerava os seus erros. Jacó era esse homem, irmãos. A Bíblia fala que Jacó, em determinada feita da sua vida, ele saiu de casa. A Bíblia não cita a idade que Jacó saiu de casa, mas se você fizer uma continha rápida, Jacó saiu mais ou menos com 40 anos de casa, irmão. Jacó com 40 anos ainda tinha um caráter duvidoso, para não falar outra coisa. Jacó tinha sérios problemas na sua conduta. Jacó era conhecido como um enganador até os 40 anos de idade. Eu tenho 38 anos hoje, irmãos. Imagina que até mais 2 anos da minha vida eu ainda era esse homem.
Então a gente precisa entender que Jacó é o contexto de todo cristão. Toda pessoa que nasce, e todos nós nascemos afastados da glória de Deus devido à marca do pecado na nossa vida, uma vez que o pecado, o homem foi atingido pela queda do pecado, ou seja, agora o homem que nasceu à imagem e semelhança de Deus, agora ele foi separado de Deus, e agora ele vive debaixo da lei do pecado, ou seja, o bem que ele quer fazer, Paulo dizia, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz. Eu era exatamente assim como Jacó, irmãos, eu me vejo muito na vida de Jacó. Eu achava bonito ver uma família unida, um cara sincero, íntegro, um cara que respeitava as pessoas, mas eu não conseguia viver isso. Talvez esse fosse o dilema de Jacó também, talvez esse seja o seu dilema. Você já tentou algumas mudanças na sua vida, você já começou a vir para a célula, você começou a vir para o culto, você já é um leitor da palavra, mas ainda você não tem essa fé suficiente para uma mudança na sua vida. Você ainda não creu que a mudança não vai vir a partir de uma força de vontade, não vai vir a partir de um conhecimento intelectual, mas vem através do poder da fé. Todo mundo crê assim, irmãos? Graças a Deus por isso, irmãos. Porque se não fosse pela fé, irmãos, eu não estava aqui hoje. Eu creio que se não fosse pela fé, nenhum de nós estaria aqui. Porque ninguém era digno de estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus. Jacó era esse homem. Jacó cometeu muitos erros na sua vida, irmãos. Mas ele também, a Bíblia relata que ele foi criado num contexto meio complicado, irmãos. Onde os pais faziam acepção entre os filhos. O pai gostava mais do irmão e a mãe gostava mais dele. Imagina um contexto assim, irmãos. Eu creio que alguns de nós já passaram por isso. Né? A mãe que falava assim, seu primo que é bom. Já é médico com 20 anos. Bom é o seu irmão, olha o que ele está fazendo, olha você. Jacó cresceu nesse contexto, irmão. Isso potencializou ainda mais todos os desvios de caráter que Jacó tinha. Além dele ter esse problema sério de nascer com essa marca de ser usurpador, enganador, ele ainda cresceu nesse contexto. Eu sou pior do que meu irmão. E Jacó começou, irmãos, ter atitudes que ele precisava provar algo para alguém. Muitos de nós ainda estamos vivendo assim, irmãos. A impressão que a gente tem é que a gente precisa provar algo para alguém todos os dias. E não seja essa pessoa, irmãos. Creia que você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus te ama de forma absurda. O amor de Deus por você não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Isso traz uma paz no nosso espírito, irmãos. Quando a gente tem essa convicção que Deus me ama independente do que eu faça. Eu não estou dizendo que por causa disso eu vou sair fazendo o que eu quero da minha vida. Não, pelo contrário. Aquele que ama obedece os meus mandamentos. O meu amor por Deus e o amor de Deus por mim me faz andar segundo a vontade dele. Um dos erros que Jacó cometeu, antes de falar dos erros de Jacó, eu queria falar dessa frase aqui do pastor Bill Johnson, que é o pastor sênior da igreja Bethel Church, que diz assim: a fé não é a ausência da dúvida, mas é a presença da crença. Então o que eu estou dizendo aqui? Que não é porque você tem pensamento, irmãos, deixa eu falar um negócio. O diabo vai tentar o tempo todo atacar a sua fé. Vai ou não vai? Você sai daqui, nossa, eu creio. Eu era Jacó, mas agora eu vou me tornar uma nova pessoa. Eu vou mudar, aquela atitude pecaminosa vai sair da minha vida. Aquela situação financeira vai mudar. E aí você desce a escada, o diabo já lança vai nada. Você ouviu semana passada. Você não muda, você é encardido. Não é assim que ele fala? Para mim é, irmãos. Eu lembro quando eu chegava em casa encardido, minha mãe pegava aquelas buchas, sabe aquelas buchas de fibra vegetal, lembra? Que ela doía aquilo lá, irmãos. E aí vinha na orelha assim, lembra? É que hoje em dia as crianças não se sujam mais, né? Mas a gente era encardido, irmãos. E dava um trabalho para sair essa sujeira. E assim na nossa vida espiritual a mesma coisa, irmãos. Tem coisas que a gente é encardido. Tem dificuldade de mudar. Sua mulher já falou 30 vezes que você precisa mudar essa atitude, mas você não muda. Você já olhou, você já entendeu, você já quebrou a cara, você já caiu no buraco, você sai do buraco, arruma a cara e não muda. Mas hoje eu creio que pelo poder transformador da fé nós vamos mudar isso, irmãos. E eu creio de todo o coração nisso. O que o homem não pode fazer, Deus pode. Olha os erros de Jacó. Primeiro o que eu falei aqui, Jacó era vítima da parcialidade da sua mãe. Então ficava aquele negócio, irmãos. O pai, Isaac, protegia Esaú e a mãe protegia Jacó.
Imagina que no jantar ali, irmãos, ia dar o pedaço de carne maior, a mãe queria dar para o filho mais novo e o pai queria dar para o filho mais velho. Virava aquela confusão. Jacó mentiu quando afirmou ser Esaú, quando enganou o pai para receber a bênção da primogenitura. Esse era Jacó. Olha como ele era bonzinho. Jacó mentiu quando declarou que ele tinha feito como seu pai solicitou, que era trazer a caça para ele comer. Ele enganou o seu pai Isaac, dizendo que o Senhor tinha trazido a caça rapidamente a ele. Aí já um abismo puxa o outro, né, irmãos? Você começa a mentir numa coisa, já vira uma cadeia de mentiras. Ele usou a roupa de Esaú, colocando peles e pelos de animais em seu corpo. Olha, lembra mais essa cena, irmãos? O que era Jacó? Que tipo de homem era Jacó? E que tipo de homem Deus pega esse homem e transforma em outro, e transforma um homem desse? É isso que Deus faz com todos nós, irmãos. Eu creio que o Senhor está fazendo isso essa noite. Se Jacó mudou, todos nós podemos mudar. Todos. Todos nós podemos mudar. Quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, capacitado por Ele, você pode, em primeiro lugar, irmãos, vencer suas limitações. Se você crê que Deus pode te mudar, a partir daí você é capacitado por Ele para vencer coisas na sua vida que você tentava vencer das formas mais inadequadas possíveis, irmãos. Sabe o cara que ouve uma palavra que o pastor disse agora, Deus enriqueceu. Quem enriqueceu Isaac, irmãos? Deus. A pessoa que ainda não tem o coração transformado, ela quer essa riqueza a todo custo. Ela quer tomar para ela a riqueza. Eu era esse tipo de homem, irmãos. Eu achava que eu tinha que tomar aquilo. Quando a Bíblia diz que Deus enriquece as pessoas. E o meu papel é obedecer a Deus. Então veja bem que a gente pode tomar aquilo que é de Deus, trazer para a nossa realidade, e aquele que ainda está preso debaixo do pecado, debaixo de uma identidade que Deus não deu a ele, ele começa a distorcer isso e fazer da pior maneira possível. Esse era Jacó. Jacó que ouviu Abraão falar que ele saiu de uma terra distante, mediante a uma promessa, que viu o pai recebendo essas promessas. Mesmo assim, Jacó decidiu viver da pior maneira possível. Talvez muitos de nós sejamos assim, irmãos. A gente ouviu falar, viveu, provou e está vivendo da pior maneira possível. Olha o texto de Gênesis 25, 27, diz assim, os meninos cresceram, Jacó e Esaú. Esaú tornou-se caçador, habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. A própria personalidade de Jacó era favorável, ele era um homem pacato. Então Jacó era aquele homem que o anseio dele se limitava a fazer coisas erradas, irmãos. Esaú não, Esaú que era um conquistador. Esaú entendia que apesar da bênção de Deus, ele devia dar os seus passos também. O fato é, quais as limitações que você tem que impedem as mudanças na sua vida? Quais as limitações que você enxerga na sua vida, irmãos? Hoje a gente está aqui para pensar, o que eu preciso romper na minha vida para que aconteçam as mudanças que Deus quer fazer na minha vida? Porque se não muda nada, nada muda. Estou certo? É meio óbvio isso, mas ao mesmo tempo é tão complexo, irmãos. Porque a gente está achando que é vir para o culto, é vir para a igreja, é ler a Bíblia, é orar, mas eu preciso dar passos para isso. Eu preciso ser bem sincero com algumas pessoas e falar, irmãos, o que você enxerga na minha vida? Porque eu estou com uma dificuldade nessa área. Você acha que eu tenho falhado nisso? Essa atitude minha condiz com aquilo que a gente tem aprendido? Porque é isso que vai fazer você mudar, irmão, não é outra coisa. E aí você ouve, você ora e você dá passos para a mudança. O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração, irmãos, que tem coisas na nossa vida que a gente tem que ir atrás dos desafios. Veja a experiência, por exemplo, de Davi. Davi foi ao exército entregar um marmitex para os irmãos. E quando ele viu o povo de Deus sendo afligido, o povo de Deus sendo afrontado, ele decidiu tomar aquele desafio para ele. Talvez muitos de nós ainda tenham um espírito de medo. A limitação é o medo do novo, é o medo de se arriscar, é o medo de fazer algo. E deixa eu te falar, irmão, vida cristã é uma vida de risco. Deus vai te pedir para abandonar coisas que você tinha certeza que era aquilo que Deus tinha para a sua vida. Deus vai te pedir para mudar coisas que você estava tão convicta daquilo. Vida cristã é assim. Jacó começou a aprender essas coisas, irmãos.
da pior maneira possível. Com você não vai ser assim, amém? Eu dou graças a Deus, irmão, porque a Bíblia, a gente lê a história de Jacó em 15 minutos na Bíblia. Você aprende para a sua vida inteira. Você não precisa cometer os mesmos erros. Você pode extrair o princípio, os valores, aquilo que ele errou e não cometer os mesmos erros. É isso que a gente vai aprender aqui. Outro caminho aqui que Deus te leva, que Deus te faz capacitado por Ele a fazer. Você treina seu coração para a obediência, irmãos. O pastor Valmir falou aqui. Irmãos, obediência abrevia o caminho. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que ainda está sacrificando. Quando Deus fala, obedeça. Só que é um desafio, irmãos. Principalmente quando a obediência vai contra aquilo que você pensa. Vai contra aquilo que você já... É um paradigma na sua cabeça. Olha o texto. Gênesis 28, 1 e 2 e versículo 10 eu vou ler. Diz assim: Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá para Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E o versículo 10 diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Jacó podia ser tudo, irmãos, mas ele tinha algo positivo. Em geral, ele optava por obedecer. Esse mal Jacó não tinha, irmãos. Jacó era obediente. Ele foi obediente à mãe, mesmo a mãe sendo totalmente... tendo uma visão distorcida daquilo que era a família, ele obedecia. Mesmo quando o pai mandou ele para outro lugar, se casar com uma mulher que era da família deles, mas ele obedecia. E você? Você tem dificuldade de obedecer, irmãos? Porque deixa eu te falar, eu tenho, irmãos. A gente tem dificuldade na obediência. Porque a obediência está muito embaixo nos nossos dias, irmãos. Quando a gente fala em obediência, já se imagina logo algo impositivo. E não é, irmãos. Obediência não é algo pesado para aqueles... Porque quando Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, ele não estava dizendo, aquele que me ama, tem que obedecer meus mandamentos. Ele estava dizendo, aquele que me ama, tem prazer em obedecer meus mandamentos. Aquele que me ama, por consequência, anda em obediência à minha palavra. Então é uma questão de causa e efeito, irmãos. Se eu amo a Deus... Para mim isso é prazeroso. Para mim isso é uma questão de honra fazer esse tipo de coisa. Para mim vale muito mais a pena confiar naquilo que Deus ainda não me mostrou do que confiar naquilo que eu estou vendo. É isso que eu estou desafiando nós aqui essa noite. É isso que o Espírito Santo quer nos desafiar essa noite. Pelo que eu vou viver? Pelo aquilo que eu vejo ou pelo aquilo que eu creio? Então treine o seu coração com obediência nas coisas simples, irmãos. Treine nas coisas simples. Se você não é fiel no pouco, você vai ter dificuldade sobre o muito. Mas veja bem, Deus concede os seus tesouros a pessoas obedientes, irmãos. Deus não dá os seus tesouros a pessoas desobedientes. E Ele trabalhou intensamente com Jacó para isso, irmãos. Veja que Jacó, irmãos, a Bíblia relata que Jacó, mesmo já sendo um homem abastado, riquíssimo como era o pai, Jacó vai trabalhar com Labão, o seu tio, e a Bíblia fala que o rebanho de Jacó se multiplicava de forma sobrenatural, ao ponto de nascer ovelha salpicada, preta, de todas as cores que você possa imaginar, porque Deus operava de forma sobrenatural na vida de Jacó. Mas a Bíblia fala que quando Jacó teve um encontro com Deus, sabe o que ele pediu para Deus? Você não vai embora enquanto o Senhor não me abençoar. Mas ele não era abençoado, irmãos. Jacó tinha 12 filhos. Algumas mulheres. Rico. Parece uma pessoa abençoada essa, irmão? Para mim, sim. Só que a Bíblia fala que Jacó falou, o Senhor não vai, enquanto me abençoar. O que Jacó queria, irmãos? Jacó queria uma transformação dentro dele, irmãos. Sabe o que está faltando em nós, irmãos? Mudar o que está dentro. Porque, deixa eu te falar, essa heresia que se prega, porque você tem dinheiro, porque você está bem sucedido, que isso é a bênção de Deus sobre a sua vida, deixa eu te falar. Não é, irmãos. A bênção de Deus é quando você tem a aprovação de Deus para aquilo que você faz. Quando você tem a direção de Deus para aquilo que você faz. Fez por quê? Porque Deus me deu uma palavra e eu andei nesse caminho. Então você está abençoado, irmãos, naquilo que você está fazendo. Mas eu não estou vendo. Mas Deus está.
E Ele vai confirmar isso na sua vida. Porque Deus não é obrigado a mostrar a hora que você quer, do jeito que você quer. Mas se Ele está dizendo que se você está andando segundo a palavra dEle, obediente, você está abençoado. Você entendeu o princípio. Seu coração agora é dEle. Então não confunda ser abençoado com ter bens. Porque eu conheço muita gente que é muito abençoadíssima, irmãos. E não possui a riqueza de pessoas que se dizem abençoadas. Então não confunda isso. Saiba discernir isso espiritualmente. Eu sou abençoado por quê? Porque meu coração é do Senhor. Porque eu sou obediente à palavra. Porque eu recebi um novo coração. Porque eu tenho o Espírito Santo. Porque eu falo, Deus me ouve. Porque Deus fala comigo. Você realmente é um homem e uma mulher abençoado. Vocês creem assim, irmãos? Se eu estiver viajando, vocês me falam, hein? Vamos junto aqui. 3. Estou finalizando. Recebe com intensidade a manifestação divina. Olha que experiência poderosa de Jacó, ainda não transformado, ainda o Jacó que tinha sérios problemas de integridade. A Bíblia diz que, olha a experiência de Jacó, tomando Gênesis 28, do 11 ao 13, diz assim: tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro, deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: a fé, irmãos, vê, ela traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos do Pai, seus benefícios estão acessíveis a nós por meio da fé. Deus quis dar a Jacó ali, irmãos, uma demonstração daquilo que ele iria fazer na vida de Jacó. Ainda não tinha feito, irmãos. Jacó voltava para a casa do seu pai, estava com um sério problema ali, pensando como é que eu vou lidar com meu irmão, que eu tinha enganado, que eu tinha roubado a primogenitura. E a Bíblia fala que Jacó deitou e ele teve essa visão dos céus, irmãos. Há uma ação do céu sobre a sua vida. Você crê assim? Há uma ação dos céus. Quando você se tornou um cristão, quando você entregou a vida para Cristo, agora há uma ação do céu sobre as nossas vidas. Que o mundo vai lutar o tempo todo para dizer que não, que você é da terra, que você tem que lutar com as armas naturais, que você tem que viver ainda uma vida medíocre. Não, mas a Bíblia diz que há uma ação dos céus, mesmo sobre aqueles que ainda não entenderam, ainda não provaram de tudo aquilo que Deus quer fazer dentro delas. Assim era Jacó, irmãos. Tem gente aqui que ainda não provou da plenitude daquilo que Deus quer trabalhar dentro dela, mas já tem provado de uma manifestação dos céus na sua vida. Eu preciso crer nisso, irmãos. Eu preciso confiar, porque se eu viver ainda achando que eu dependo das circunstâncias da terra, que eu dependo da minha força, que eu dependo daquilo que eu faço para conquistar, eu ainda estou vivendo como Jacó. Mas a Bíblia fala, irmãos, entre outras coisas sobre Jacó, que quando ele lutou com Deus, e a luta de Jacó, irmão, deixa eu deixar claro aqui, não era contra Deus, era contra ele mesmo. A luta de Jacó era contra a soberba, contra o orgulho, contra a prepotência, que muitos de nós lutamos todos os dias na nossa vida. Essa era a luta de Jacó. E a Bíblia fala que Deus precisou tocar, irmãos, na parte de trás da coxa de Jacó, para que ele se lembrasse de quem ele era, a quem ele pertencia e quem o fez prosperar. Se Deus precisar tocar em algo da sua vida para te mostrar quem ele é, ele vai fazer, irmãos. Eu lembro que uma mãe compartilhou uma vez comigo que o anseio dela era tanto de ver o filho alcançado que ela falava assim: Deus, faça o que quiser com meu filho, mas transforme a vida dele. Você tem coragem de fazer essa oração, irmãos? O que ela estava dizendo, irmão, se precisasse acontecer algo trágico na vida do filho, para que Deus se revelasse a ele, essa oração que ela fazia, irmãos, é poderosa ou não é essa oração? Mas poucos de nós têm essa coragem, porque confiamos mais em nós, na nossa capacidade de mudar alguém, do que aquilo que Deus pode fazer. Então o que eu estou propondo aqui, irmãos, claro que eu estou falando de algo muito espiritual aqui, mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus pode mudar qualquer circunstância na sua vida. A partir da mudança que Ele faz dentro de você, irmãos. Foi assim na minha casa, na vida da Beth, quando Deus mudou a minha esposa, o ambiente começou a mudar, aí aquela atmosfera divina chegou no Jacó aqui,
Aí o Jacó, que era Jacó, era enganador, agora entendia que aquilo não fazia mais parte da vida dele e ele se tornou Israel. Deus precisou lutar comigo também, irmãos. Foi um desafio durante 1 ano para acontecer uma mudança real na minha vida. Mas um dia, como Jacó, eu tive um encontro real com o Senhor que mudou a minha vida e eu nunca mais fui a mesma pessoa, irmãos. Você já teve essa experiência, irmãos? Porque nós precisamos ter essa experiência. Eu não estou falando de algo que é meu, eu estou falando de todos aqueles que receberam a graça do Senhor, provaram disso em suas vidas. Um dia ela se lembra que ela era uma pessoa e algo aconteceu dentro dela. Ela não sabe explicar, ela não sabe, mas os olhos dela mudaram. Jacó foi assim, irmãos. Ao ponto, depois dessa luta com Deus, de Deus mudar a identidade dele, de Jacó para Israel, ele se encontra com o irmão, ele se prostra logo aos pés do irmão. Já chama o irmão de Senhor. Tamanha era a vontade de Jacó de mudar, de se retratar. Ele não queria mais aquela velha vida, irmãos. Ele pensou, 40 anos com a minha família sendo usurpador, enganador, 20 anos com meu sogro, 26 anos tendo problemas, sendo usurpador, enganador. Chega! Eu não quero mais isso na minha vida, eu quero mudanças. E ele creu pelo poder da fé que ele podia mudar. E ele mudou, irmãos. Ao ponto dele ser o patriarca de todas as tribos de Israel. De ser o pai das tribos de Israel. Então eu creio que Deus quer fazer uma... Irmãos, é que a gente duvida que quando Deus muda algo dentro de nós, quando Deus é capaz de pegar, por exemplo... Vou usar o meu exemplo, que é a minha experiência, irmãos. Quando Deus pega um homem que cometia tantos erros que nem eu, fazia tanta coisa errada, irmãos. E aí, coisa errada, você imagina, vai para aquele nível hard mesmo. Muita coisa errada. E ele é capaz de mudar o coração desse homem, que um dia está dizendo, eu odeio crente, eu nunca vou para a igreja, e no outro dia está aos pés de Jesus, ajoelhado, aceitando Jesus, recebendo como Salvador. Se esse Deus é capaz de fazer isso, irmãos, você acha que ele não pode mudar a sua vida financeira? Você acha que ele não pode alcançar a vida do seu filho? Você acha que ele não pode transformar o seu ministério? Você acha que ele não pode acender de novo a paixão dentro do seu casamento? Eu queria pedir para a gente ficar de pé. E eu quero finalizar com um texto poderoso aqui, de Isaías, pedir ajuda do Nandinho aqui. Você quer ser transformado, irmãos, em 2024? Quantos querem ser transformados? Eu queria fazer um desafio de fé aqui. Jacó, irmãos, eu falei os erros de Jacó aqui. Eu vou repetir para você achar que você... Para você não achar que... Não, mas meus erros são muito pior que Jacó, irmãos. Não era. Jacó era... cara, era difícil, irmãos. Eu também era, você também é. E Deus quer derramar a mesma graça sobre todos nós. Jacó foi vítima de parcialidade na família. Você tem problema na sua família? Irmãos, eu tive. Na minha casa era um problema sério. Meus pais separaram na minha juventude. O negócio bagunçou, irmãos. Eu não tinha figura paterna, eu não tinha um espelho de homem para seguir. Então eu saí fazendo, irmãos. Eu não sei se foi assim com você, mas foi uma bagunça lá em casa. E eu cresci com essa personalidade. A gente mentia um para o outro, como Jacó mentiu para o seu irmão. Jacó mentiu para o seu pai. Jacó enganou o seu pai. Jacó ludibriou toda a sua família. Então Jacó cometeu muitos erros, irmãos. E é bom a Bíblia, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não é um conto de fadas, se fica só mostrando o lado bom do príncipe, olha como ele é perfeito. Não, a Bíblia fala de homens comuns, homens e mulheres que erraram, que falharam, mas que Deus usou com a mesma graça e misericórdia com todos eles, irmãos. O Deus geracional que alcançou Abraão, que alcançou Isaac, alcançou Jacó, alcançou você, vai alcançar os seus filhos, os seus netos. A gente precisa crer assim, irmãos. Deus não mudou, amém? O pastor leu aqui o texto de Malaquias, para a gente crer no poder da oferta, do dízimo, de Deus repreendendo o devorador. Mas o texto de Malaquias também diz, Deus não muda. Eu creio assim, irmãos. A história de Jacó foi contada há milhares de anos atrás, aconteceu há milhares de anos atrás, e eu continuo crendo que isso é real, porque foi real na minha vida, vai ser real na sua vida. Então escreva aí nesse papel aí que você está aí. Se você não está com ele, escreva de alguma forma aí, marque a data de hoje, 27/3/2024. O que você quer que Deus, pelo poder da fé, mude na sua vida? Você pode fazer isso? E nós vamos orar, irmãos. Aí você vai marcar essa data. Acho que no culto de domingo, acho que o pastor Valmir falou sobre isso.
Marque a data. E depois, foi o pastor Ronaldo. E depois, marque a data que Deus fez isso na sua vida. Porque a boa notícia aqui, irmãos, é que Deus vai responder. Porque o mesmo Deus que respondeu a Abraão, Isaac e Jacó, também é capaz de nos responder essa noite, irmãos. O mesmo Deus que trabalhou na vida de Jacó, meus irmãos, Deus trabalha na nossa vida. Sabe essa coisa que está com dificuldade de mudar? Isso pode se tornar um ministério na sua vida. Você sabia disso, irmãos? Que muitas das coisas que a gente tem mais dificuldade de mudar, porque, irmãos, as oposições, quanto maior é o milagre, maior é a oposição. Amém? Então você está com dificuldade de mudar a sua casa. Você é crente e sua mulher não é, ou você é crente e seu marido não é. Você quer mudar isso na sua vida. Seus filhos não são. Irmãos, Deus vai fazer uma transformação na sua casa. Daqui a pouco você vai estar aqui falando de família abençoada, que vive no temor de Deus. É assim, irmãos. Você vai estar aqui dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque a oposição que você venceu pela fé foi tão grande, tão poderosa, e você creu tanto que isso poderia acontecer, que Deus decidiu te honrar e vai te dar um ministério para você falar e ensinar outras famílias a viverem isso. Você crê assim? Então escreva aí, Senhor, o Senhor pela fé pode mudar isso na minha vida, pode mudar os meus caminhos profissionais, o Senhor pode mudar o meu ministério, o Senhor pode mudar a minha família, seja o que for, irmão. O Senhor pode me fazer vencer o pecado que eu não tenho conseguido vencer. O Senhor pode me dar hoje um novo coração. Vocês creem assim, irmãos? Irmãos, era um dia comum de quarta-feira, 12 de novembro de 2013. Eu estava no meu carro, a expectativa era zero, vou trabalhar. Deus começou a falar comigo, irmãos. Dia 13 de novembro, irmãos, de 2013, eu não era mais a mesma pessoa. Irmãos, era um troço dentro de mim. Eu falo um troço porque eu não sei explicar o que era. Eu fiquei 3 dias remoendo aquilo até falar para a Beth o que tinha acontecido. Mas eu sabia que algo dentro de mim não era mais igual, irmãos. Eu sabia que eu não via mais as coisas da mesma forma. Jacó tinha convicção que quando ele teve aquele encontro com Deus, quando ele lutou com Deus, que é uma luta contra a carne e contra o espírito, irmãos, Deus pode mudar isso na sua vida. Você tem lutado até hoje contra o Espírito Santo. Ele tem desejado usar você, ele tem desejado te levar a lugares maiores, mas o medo, a incerteza, as vozes de outras pessoas que você tem ouvido não tem permitido essa mudança na sua vida. Mas hoje o Senhor vai quebrar isso em nome de Jesus. Feche seus olhos, firme o seu pensamento em Deus. Nós vamos orar juntos agora pelas mudanças que nós desejamos, e mais do que desejamos, nós cremos que Deus fará na nossa vida. Pai, nós oramos como igreja esta noite, Pai. Nós oramos em unidade, Senhor, crendo que a mudança que tanto esperamos, Pai, ela virá pela fé. Ela virá porque estamos aqui, porque cremos, Senhor. Ela virá porque a graça e misericórdia que o Senhor usou na vida de Jacó também usará nas nossas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, crendo, Senhor, que esta mudança, Pai, esta área da nossa vida será mudada, será transformada, Senhor. Haverá uma ação sobrenatural sobre as nossas vidas. Haverá uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, Senhor. Os caminhos se abrirão, Pai. Haverá, Senhor, um rio no deserto, Senhor. Haverá um caminho onde não há. O Senhor fará nova todas as coisas, Senhor. Eu creio que como o Senhor fez na vida de Jacó, como o Senhor declara em Gênesis, Senhor, Isaías 44, 21, lembre-se disso, ó Jacó, pois você é o meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu. Israel, eu não te esquecerei. Coloque o seu nome aí, o Senhor não se esquece de você. Como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Como se fosse uma neblina da manhã, os seus pecados eu varri. Volte para mim, pois eu o resgatei. Creia agora no Senhor. Creia na ação do Espírito Santo, irmãos. O mesmo Deus que falou com Jacó é o mesmo Deus Espírito que está aqui esta noite. Ele está agindo no seu coração. Ele está te mostrando situações e mudanças que Ele quer fazer na sua vida. Saia daqui agora dando passos.
Saia daqui agora declarando, confessando com a sua boca: esta noite a minha história mudou. Esta noite essa situação mudou na minha vida. Esta noite eu rompi com barreiras e paradigmas da minha mente. Esta noite é a noite de um novo tempo na minha vida, Senhor. O tempo da lágrima cessou, o tempo do choro cessou. Agora o Senhor nos fará voltar com feixes de alegria. Você crê assim? Então aplauda ao Senhor por tudo que Ele está fazendo na sua vida.